O Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, em todo o país. A data homenageia o Zumbi, um escravo que foi líder no Quilombo dos Palmares. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. No Dia da Consciência Negra, o objetivo é fazer uma reflexão sobre o relevo da cultura e do povo africano, e o impacto que tiveram na revolução da cultura brasileira. Virou um feriado nacional há poucos anos e é uma data que visa celebrar de forma positiva, marcar de forma positiva a presença da população negra no nosso país. De certa forma, ao escolher Zumbi dos Palmares como símbolo, que foi um líder de um quilombo, é uma data que simboliza também a resistência do povo negro a todo aquele processo derivado da escravidão. O Brasil é um dos países com maior população negra no mundo, e com o passar dos séculos, esta raça veio sofrendo com o preconceito e a exclusão social. Interessante a gente pensar como essa população tem sido invisibilizada ao longo dos séculos na nossa história. Então é uma data que afirma de forma positiva essa presença, lembrando não só as suas contribuições, o legado cultural, que é bastante evidente, a gente vê no campo dos esportes, das artes, mas também das resistências, né, do que significa ser negro no país hoje. Tanto é que é uma luta também de muito protesto, é uma data de muito protesto. O Dia da Consciência Negra também mostra a forma que a população negra é tratada hoje e nos leva à reflexão de como eliminar o racismo da sociedade. 20 de novembro é uma data que existe. Por que a gente precisa afirmar uma data da consciência negra? É porque ela está fora da consciência, está invisível. Então, a forma que o racismo opera no nosso país torna necessário o Estado afirmar a sua existência e marcar uma data para chamar a atenção para a importância do combate a essas práticas discriminatórias, ao racismo, que está impregnado em todas as esferas da nossa vida, se nós formos pensar. Escolas e teatros em todo o Brasil costumam realizar atividades que vêm lembrar a origem cultural dos povos negros e também pregar a igualdade racial. Traz atividades que vão propor práticas de antirracismo, especialmente no âmbito das escolas. É comum que as escolas ofereçam formação para os professores em como produzir uma educação sem racismo, em como construir essas práticas educativas que combatam o racismo e promovam a igualdade racial. A professora avalia que ações com temáticas delicadas como a desigualdade racial estão sendo mais abordadas na sociedade, através da iniciativa da própria escola ou universidade. Isso, de uma forma, pode contribuir para uma população sem preconceito. Eu posso falar comparado ao que foi a minha geração, em que uma data como essa não existia e que dependia muito da boa vontade de um professor ou outro mais sensível a essa temática. Então, quando o Estado, de certa forma, força as escolas e, na verdade, chama a atenção para a sociedade para a necessidade de falar sobre o racismo e afirmar a presença da população negra no país, eu vejo como essas gerações que estão passando por esses processos mais sensíveis. Na verdade, a gente escuta até dos nossos estudantes que estão na licenciatura, de como as crianças chegam e contam para os pais que ouviram falar de figuras importantes na história do país, figuras negras que são invisíveis, como Luiz Gama, o próprio Zumbi, enfim, de como vai se criando uma sociedade mais sensível para a questão do racismo, para o combate do racismo e a promoção da igualdade racial. O Brasil acaba despertando com atividades que mostram a questão da igualdade racial. Movimentos e manifestações em defesa da população afrodescendente são bastante comuns neste período. Eu acho que é importante a gente pensar o racismo como uma desigualdade que estrutura a nossa sociedade. E não é por acaso que esse ano, 2016, vai acontecer a 13ª Marcha Zumbi dos Palmares, em São Paulo. É uma marcha nacional pela igualdade racial e que o tema é nenhum direito a menos. Porque a gente está em um momento em que há direitos que, de certa forma, nos últimos anos, deram uma condição melhor para a população negra, se a gente pensar as ações afirmativas no âmbito das universidades, as cotas, e que tem sido colocado em risco ultimamente pela conjuntura do país. Então, essa população está afirmando direitos e denunciando também uma questão que é bastante presente aqui no nosso estado, a gente não fica fora disso, que é a violência contra a juventude negra, o extermínio da juventude negra. Os jovens negros são alvo de maior parte da violência, tanto policial como da violência
de forma geral. Então, isso é um dado muito grave que exige que a gente olhe com um olhar atento para essa situação e perceber que o 20 de novembro é uma data apenas, mas que as práticas antirracistas têm que estar no nosso cotidiano e não só em uma data específica.